conhecimento, mas também ela pode ser muito perigosa, porque qualquer pessoa sem discernimento pode soltar nas redes sociais uma informação inverídica, ou a popular fake news, né? Então, tomem muito cuidado sobre o que estão dizendo sobre o Papa Francisco. Repito mais uma vez, o único canal oficial de comunicação da Santa Sé é o Vatican News, que, com a devida autorização do Papa, noticia como está o estado de saúde dele. E aí, né, a gente vai percebendo como que vão fazendo muitas ilações sobre a possível renúncia, fora as fake news de igrejas separadas da Igreja Católica que falam e que caluniam o Papa, dizendo coisas absurdas sobre a vida dele, etc. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento. Gostaria de apenas elencar aqui alguns pontos assim, de destaque do Papa Francisco. Em primeiro lugar, que apesar dos seus inimigos, dos seus adversários, detratores, chamá-lo de herege, ele nunca foi herege, nunca distou em absolutamente nada da doutrina, da sã doutrina católica. Agora, ele é um Papa que avançou muito na pastoral da Igreja. Isso de fato sim. Sem mudar absolutamente nada da doutrina, ele propôs um caminho de acolhida para todos aqueles que não se enquadram dentro da doutrina católica. Divorciados, pessoas em situações especiais, etc. Ou seja, a pastoral é o modo como que a igreja vai lidar com essas pessoas. Isso ele de fato avançou e muito, e para bem, viu? Porque colocou a igreja no caminho pastoral, que é a pastoral de Jesus, de convivência e acolhida com todas as pessoas em sua situação existencial de vida. E isso sem mudar nada da doutrina da igreja. O Papa Francisco também mexeu em estruturas de poder que os papas anteriores não tiveram coragem de mexer, e ele teve coragem de mexer, e por isso mesmo que está sendo tão perseguido, né? Ele deu uma abertura maior para a participação feminina dentro da igreja em esferas de decisão de poder, porque a igreja defende tanto a democracia, mas não existia democracia dentro da igreja. Muitos confundem a sinodalidade da igreja, que o Papa tanto tem falado e chamado a atenção de sermos uma igreja sinodal, como uma espécie de democracia na igreja e criticam isso. Não existe democracia em termos de doutrina. A doutrina, a igreja sempre será fiel àquilo que considera como ser revelado por Deus, interpretado à luz dos tempos, à luz do mundo, das necessidades que o mundo coloca para que a igreja possa responder. Mas agora, existe democracia nas esferas de poder, precisa ter democracia nas esferas de poder, né? Uma participação maior dos leigos, das mulheres, nos espaços decisórios da igreja. Isso não se tem. Então, nesse ponto, o Papa Francisco coloca um dedo numa ferida da igreja, porque a igreja defende democracia para fora, mas nos espaços internos da igreja, muitas vezes essa democracia, essa participação não existe. Não existe. E ele, com esse tema da sinodalidade, que nada mais é a tradução da palavra comunhão, lá do Concílio Vaticano II, ele vem chamar a atenção para essa realidade. Né? Depois, o nosso mundo está vivendo a questão climática, né? Ou seja, os fenômenos climáticos extremos. Então, isso é inegável. Então, talvez tenha sido o Papa que mais chamou a atenção e destacou que, se nós, enquanto mundo, não mudarmos o nosso jeito de viver, esses fenômenos vão ser cada vez mais fortes e os mais pobres é que sempre pagam o pato nas inundações, nas intempéries, nos furacões. Não são as grandes multinacionais que poluem o mundo que vão pagar o preço disso, mas é sempre as populações mais pobres, mais vulneráveis, que pagam o preço do autoconsumismo que a nossa sociedade apregoa. E ele deixou isso bem claro na Laudato Si e depois na Laudato Deum, né? Ou seja, então é um Papa para o nosso tempo, é um Papa para o nosso mundo, é um Papa para a igreja que estamos vivenciando, né? Então rezemos pela saúde dele, para que Deus possa recuperar a sua saúde e ele o quanto antes possa voltar ao pleno governo da igreja. E não demos crédito a fake news, coisas que espalham sobre ele por aí. Quer saber notícias sobre o Papa Francisco? É apenas no Vatican News. Ali você terá fonte segura sobre a saúde do Papa.